Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar o GraçaCast, o seu podcast cristão que tem como missão levar Deus até você. Eu sou o Thiago HP e estou aqui juntamente com os meus irmãos de missão, João na técnica e Giovanni. Giovanni, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Com certeza, muito obrigado. Thiago, seja bem-vindo. João, nosso parceiro, nosso convidado também já podemos considerar um parceiro de missão, porque o tema hoje, Thiago, já é um tema sobre um assunto que ele vem num outro episódio. A gente soltou um corte dele no Instagram, tem um testemunho bacana. Esse episódio de hoje vai ser, como você diz, uma pedrada no coração da gente. Isso aí. Vamos apresentar então o nosso convidado? Fique à vontade, você conhece mais ele? Fique à vontade. Hoje nós estamos aqui juntamente com o Pastor Elinho, pastor ali da Igreja Batista Betel. Pastor Elinho, seja muito bem-vindo. Mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço, né? Estar aqui junto com vocês. Como já foi dito, somos parceiros de missão, né? Servimos ao reino. E para mim é uma alegria, um prazer enorme estar aqui novamente, né? No livro Cartas de um Diabo e o Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, de forma genial e sarcástica, assim como o C.S. Lewis ele conta assim que o inimigo tenta usar as falhas da igreja para esfriar a fé das pessoas. Então, no início do livro, o diabo mais velho, ele aconselha o diabo, o aprendiz, né, a distrair o novo cristão, fazendo ele olhar para os defeitos dos irmãos da igreja. Abre aspas. Quando ele olhar ao redor no banco da igreja e vir os rostos que ele normalmente evita, faça-o lembrar que essas pessoas são hipócritas e tolas. Assim ele se esquecerá que também é um deles. Então essa crítica de C.S. Lewis, ela mostra que o inimigo ele adora quando a ferida dentro da igreja vira motivo de afastamento. Hoje o nosso título, pessoal, é Perdão se a igreja te feriu. Então, pastor, quando a gente fala a igreja feriu alguém, ela está se referindo a quê? A pessoa, a instituição, a expectativa? O que fere são pessoas, são expectativas frustradas que você coloca em pessoas, né? Porque as nossas expectativas, quando estão em Deus, nunca serão frustradas. Mas a gente é ser humano, né? E são expectativas que a gente coloca em pessoas e a instituição. A instituição igreja também, ela tem o poder de ferir, de machucar, assim como tem o poder de atrair pessoas, mas quem convence, quem mantém na igreja é o Espírito Santo. Então eu acho que o que fere são pessoas, as expectativas que nós colocamos em pessoas. Acho que, né, nesse ponto aí, nesse texto que você colocou, eu vejo muito disso, né? Porque quando a gente já está entrando nesse tema, né? Mas quando fala assim, voltar ao primeiro amor, quando você é um novo convertido, né? Quando a gente vai lembrar que você é um novo convertido, você não olha para as pessoas. Você olha, entendeu? Você se converteu, você está conhecendo a Jesus, você está tendo intimidade com o Espírito Santo, você está, tipo assim, aquele sentimento, né? Aquele sentimento ali da paixão, né? Você está se apaixonando, né? Está conhecendo. E quando daí você entra na igreja, a princípio você só vê algo de bom, né? E quando você está começando na igreja, todo mundo vai te abraçar, todo mundo vai falar seja bem-vindo, todo mundo, né? Aquele carinho, aquela motivação. E só que daí você começa a colocar a expectativa em pessoas, né? E você começa a colocar a expectativa em pessoas e essas pessoas vão te frustrar, né? A gente é ser humano, todo relacionamento chega uma hora que frustra, né? E cabe a nós, às vezes falta maturidade pra gente, pra seguir nesse relacionamento e entender qual é o verdadeiro foco e qual é o nosso objetivo final, né? Assim como o C.S. Lewis ele comenta ali, que pra pessoa olhar ao redor e esquecer dela. Num relacionamento acontece a mesma coisa. Exato. A gente se frustra com a cultura que a pessoa tem, com o modo que a pessoa age, mas a gente esquece que a gente também tem uma cultura ruim. Nós também agimos de uma forma ruim. Exatamente.
eu acho que eu posso falar um pouquinho, né? A gente, se eu falar algo que vocês não concordarem, podem falar. Mas a gente luta, nós lutamos todos os dias contra o nosso egoísmo, contra o nosso egocentrismo. Tipo assim, a gente quer que as coisas nos agradem. A gente quer que... você falou sobre relacionamento, né? Talvez não seja o foco hoje, mas quando a gente está ministrando em um casamento, quando você pergunta assim, por que você está casando? Eu estou casando para ser feliz. Por quê? Porque você pensa em si, mas na verdade o verdadeiro foco estou casando para fazer a outra pessoa feliz, né? Você tem um propósito que é fazer a outra pessoa feliz. E hoje em dia, eu falo hoje em dia porque é a realidade que a gente vive, né? Você vê assim que as pessoas, elas, não só na igreja, mas em todos os lugares que elas vão, elas querem, tipo assim, o ego, né? Ser elogiado, quer ser, tipo assim, exaltar o teu ego, quer que as pessoas vejam só as tuas qualidades, como você falou, né, sobre essa passagem do livro aí, né, que C.S. Lewis, ele fala, né, faça com que essa pessoa olhe para os defeitos dos outros e esqueça dos seus. E o cristianismo, se tornar como Cristo, né, ou pequenos cristos, é deixar os nossos defeitos aos pés da cruz. Então talvez seja isso, né, a questão dessa passagem aí, né? Comece a olhar para os defeitos dos outros e esqueça os teus e continue com os teus defeitos. Porque o ser cristão é deixar os nossos defeitos, as nossas tristezas aos pés de Cristo, aos pés da cruz, né? Nós não somos perfeitos, né? A perfeição será no céu, mas a gente tem que buscar ser o mais parecido com Cristo possível, né? Buscar ser o mais parecido com Jesus. E você olhando e focando nas pessoas, você esquece de olhar e focar em Jesus, e você se torna aquilo que você admira, né? Você se torna aquilo que você admira. Então, quanto mais você admirar Jesus, mais você admirar a obra de Cristo na cruz, mais você vai perseguir essa obra e mais você vai tentar se aproximar de Jesus, né? Então, eu acredito que o foco do inimigo, infelizmente, é esse, né? É nos afastar de Cristo. É nos afastar de Cristo. E hoje ele usa as pessoas para nos afastar de Cristo, tipo, para que você olhe para o defeito das pessoas, né? Vou dar um exemplo simples. Quando a gente começou na visão celular, né? Já comentamos aqui no episódio passado do podcast que a nossa igreja trabalha com visão celular. Eu sou apaixonado pela visão celular porque tem essa junção, essa comunhão, né? Só que isso também, muitas vezes, quando você está muito junto, você começa a ver e começa a enxergar o defeito das pessoas. Você está convivendo com aquela pessoa e você vê que aquela pessoa, ela é ser humano. Às vezes quando você olha de longe, você tem uma imagem, mas quando você está chegando mais perto, você vê. É um casamento, né? Quando você tá namorando, né? As primeiras vezes que você conversa, só vou ver as qualidades, depois que você casa, você vai vendo os defeitos, né? E você, tipo assim, vai aprendendo a conviver com aqueles defeitos, você vai aprendendo a moldar, você vai se moldando, né? Defeitos que eu digo, assim, são pessoas diferentes, criadas de maneira diferente. E na igreja é assim também. Ninguém vai pensar exatamente como você, ninguém vai agir exatamente como você. Mas quando você tá naquele primeiro amor, é esse exemplo que eu queria dar, né? Não vou citar nome, mas tem um amigo meu, depois eu vou mandar para ele assistir, e eu acho que ele vai lembrar disso, né? Tem um amigo meu, quando começamos na visão celular, ele começou há pouco tempo depois que eu. E, sabe assim, pense naquele cara empolgado, mas empolgado mesmo. Chegava lá, tudo que você não precisava nem pedir, ele já estava fazendo, e a gente junto lá e tal. E a gente voltava do encontro, ele falava, você viu? Né, até, né, aqui a gente tá em intimidade, ele vai saber, ele me chama, né, de Neguinho. Neguinho, você viu, Neguinho? Até depois que a gente foi consagrado pastor, né, ele brincou comigo, e agora, vou ter que chamar você de pastor Neguinho? Eu falei, cara, a nossa amizade, a nossa unidade te dá liberdade, porque eu sei que ele me chama com carinho, né, daí ele bem assim, Neguinho, você viu? Quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo? Quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas... É isso que ele focava. Só que daí foi passando o tempo.
né? Foi passando o tempo e ele estava lá, todo encontro, trabalhando. E um dia, a gente, na fábrica, né? Na hora do almoço, tínhamos acabado de voltar do encontro. Ele olhou para mim e falou assim: viu? Você viu? Fulano não cumpriu escala. Ciclano não cumpriu escala de oração. Fulano não cumpriu escala para ir limpar banheiro. Fulano não cumpriu escala para ir limpar os quartos. Teve uma hora lá que eu tava sozinho limpando banheiro. Você viu? Ah, não, assim não dá. Daí ele foi falando e eu deixei ele falar, né? Daí, quando ele terminou de falar, eu perguntei para ele: viu? Mas e nesse encontro, quantas pessoas se converteram? Parou. E nesse encontro, quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo? Quantas pessoas foram libertas? Você tem algum testemunho? Lembra quando você falava sobre esses testemunhos para mim? Ele parou e pensou assim: acho que o meu foco tá mudando. Eu falei: exatamente. Entendeu? O nosso foco. Porque muitas vezes o ativismo ou o fato da gente estar, sabe assim, muito envolvido naquilo, a gente começa a focar, a desviar o olhar para outras coisas. E uma coisa que eu tenho comigo, né? Porque a gente não pode desviar o nosso olhar. O nosso olhar tem que ser para Cristo. E voltando, né, ao começo da nossa conversa, né, com relação a igreja ferir, a instituição ferir. Mas só vai te ferir quando você começar a mudar o seu foco. Quando você começar... Porque eu trouxe até uma palavra esses dias que bateu muito forte no meu coração. Não sei se vocês quiserem parar, né, para fazer outras perguntas, mas a sequência da conversa, né, é uma palavra que esses dias bateu muito forte no meu coração. Por quê? Porque eu também sou ser humano. Eu sei que eu estou falando aqui e além de membros, pastores também estão ouvindo, né, estão assistindo, como, né, a gente assiste e vê uma galera fera que já passou por aqui, né, pastores abençoados, profissionais abençoados, né, só que todos nós chega um tempo que você tem que, né, você tem que se reanimar, se reativar e não deixar que isso venha te entristecer. Porque a gente cansa. A correria do dia a dia cansa, né? Então, você também precisa de um combustível, né? Exatamente, a gente também precisa. Porque, às vezes, né, não é só membro que sai machucado da igreja. O pastor, muitas vezes, sai ferido também, né? O importante é você saber quem pode curar essas feridas, né? Porque muitas vezes a gente valoriza mais o tamanho da ferida do que o antídoto que vai curar essa ferida, né? E é isso que eu ia falar, né? Muitas vezes a gente tá tão na correria, tá tão cansado, que você vai desviando o teu foco. Você vai, tipo assim, quando você começa numa caminhada, o foco principal é Jesus e tem que permanecer nesse foco. E o que nos machuca muitas vezes, o que nos frustra, vou falar bem, né, algo que eu tenho no meu coração. Às vezes você olha para uma pessoa fazendo aquilo que você fazia, né? E você quer, tipo assim, você quer tanto mudar aquela pessoa, mas não é você que convence, é o Espírito Santo. E às vezes aquela pessoa vem e machuca você, e fere você, sabe? E é como eu sempre falo, né? Às vezes a gente dá mais ênfase ao que o inimigo faz, às feridas que tocam, e não é nem tanto assim, nós mesmos damos essa ênfase. Às vezes a pessoa nem teve a intenção de te ferir, mas feriu. Só que você vai guardando para você, e aquela ferida vai crescendo tanto, que às vezes você fala assim: não, eu quero me afastar, eu quero parar. Mas você quer parar com o quê? Né? Você quer parar de seguir a Cristo? Você quer parar de chegar mais próximo de Cristo, porque o que aquela pessoa fez te desmotivou a chegar perto de Cristo, sabe? E é isso que eu tenho comigo, sabe? Que isso não venha me desmotivar a estar perto de Cristo, próximo de Cristo. Sobre essa palavra que eu disse que Deus colocou no meu coração. E foi no momento em que realmente, né, aconteceram coisas que me entristeceram no trabalho, no dia a dia, e eu acordei de madrugada, fui, né,
Sabe aqueles dias que você acorda de madrugada, vai orar, perde o sono. Comecei a ler a Bíblia e pedir, né? Deus, fala comigo. Porque uma coisa também que eu gosto de enfatizar, né? Principalmente para quem caminha comigo, né? Tem os líderes de célula, eles estão sempre preparando palavras e palavras abençoadas, uma galera fera. Mas eu falo assim, viu? Você não pode estudar a Bíblia apenas com o foco de preparar uma pregação. Porque a pregação tem que pregar primeiro em você. Tem que bater primeiro em você. Então, que realmente você fale aquilo que Deus falar no teu coração. Que não seja uma palavra encomendada. Que não seja, não, para tal situação, para tal pessoa. Mas que seja aquilo que Deus fala com você. E daí o que Deus colocou no meu coração? Uma passagem forte, né? Quando Samuel, o profeta Samuel, né? Ainda menino, estava deitado, dormindo no templo. E o Senhor chama, né? Samuel. E ele levanta e vai lá pro sacerdote Eli. Mestre, você me chamou? E Eli estava dormindo. Não, eu não te chamei, volta a dormir. E a segunda vez acontece, a terceira vez acontece, até que Eli fala, né? Viu, Samuel? Quando você ouvir de novo esse chamado, diga, fala, Senhor, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve, né? Mas o que é o contexto? Não é só quando Samuel fala, eis-me aqui. Mas eu acredito que vocês saibam até melhor que eu. O sacerdote Eli já estava velho, com a vista cansada, né? Obeso. Ele dava mais valor em se alimentar da gordura das ofertas do que em cuidar do povo. Os seus filhos fazendo coisa errada, né? Deturpando o templo do Senhor. Ou seja, Samuel, aquele menino, estava lá no templo servindo, né? Servindo. O que eu imagino, né? Isso eu viajo muito quando eu tô lendo a Bíblia, né? Aquele menino estava lá, os filhos do sacerdote ali falavam assim, esse menino é um bastardo. Ele tá aí para servir. O sacerdote ali talvez não desse tanta ênfase. Por quê? Porque quando foi levado ele pro templo, Ana levou ele pro templo, eu trouxe ele, meu filho, porque é uma promessa que eu fiz a Deus no propósito. Então ele vai servir no templo. Então deixa esse menino aí. Ou seja, se Samuel tivesse focado no que ele ouvia, eu não sei, eu tô viajando, né? Mas se ele tivesse focado no que ele ouvia dos filhos do sacerdote Eli, de Ofni e Finéias, ele tinha parado. Se ele tivesse focado, talvez, nas caras e bocas do sacerdote Eli, ele tinha parado. Mas ele sabia que ele estava ali por um propósito. Então ele não deixou que as atitudes dos outros machucassem e fizessem ele parar com o propósito dele. As pessoas, elas colocam muita expectativa em nós, realmente. Isso acontece demais. Só que a gente erra, a gente é falho, como tudo isso foi dito por você. Só que isso também, Elinho, precisa causar um alerta no nosso coração como cristão. Com certeza. Porque se a pessoa está tendo uma visão da gente, se espelhando na gente, o que nós, como cristãos, linha de frente da igreja, linha de frente da liderança, temos que tomar cuidado para que a gente não frustre essas pessoas. Porque assim, eu sei que vai chegar um momento que eu vou decepcionar o João, talvez, vou decepcionar o Thiago, decepcionar você, mas eles vão olhar para mim e vão falar assim, poxa, mas o Giovanni que eu conheço, ele não faria aquilo. Ô, Giovanni, o que tá acontecendo, cara? Você é meu amigo, eu preciso te falar, entendeu? É isso que tem que... isso é um alerta para a igreja, para nós. O que a gente pode tirar disso? Com certeza. Acho que você já falou tudo, né? E eu não falo nem só como pastor, como líder, né? Como amigo, exatamente, pai, tio. Exatamente, entendeu? A gente tava conversando já hoje aqui e eu até comentei, né? Vou voltar a falar sobre o testemunho do podcast anterior, né? Que a gente tava conversando e daí teve aquela parte em que eu senti no coração de falar e realmente, né? Se a igreja te feriu, eu como pastor peço perdão, como igreja, porque nós somos igreja, né? E a gente sabe que tem pessoas de várias denominações nos assistindo, né? E é muito legal isso, né? É muito legal, é o reino de Deus, né? É o reino de Deus. E quando eu falei isso, né? Foi compartilhado no grupo da família. E um sobrinho meu de Curitiba estava afastado dos caminhos de Deus. Por quê? Porque dentro da igreja, atitudes de pessoas o feriu,
né? Atitudes de pessoa feriram ele e ele simplesmente se afastou. Ele simplesmente falou, ah, não, né? Eu vou sair, vou me afastar, vou curtir a minha dor, a minha ferida fora. E quando ele assistiu, né, o podcast, quando ele viu aquela parte, o Espírito Santo tocou no coração dele, é o Espírito Santo que convence. E ele falou, vou voltar para a igreja. E ele voltou, quando ele chegou lá, a maneira com que ele foi recebido fez a diferença, né? Como ele mesmo falou, teve coisas que ele achou que tinha colocado na mente dele que era, e daí a pessoa abraçou ele e falou, poxa, eu tô sentindo falta de você. E eu acho que é isso como igreja que a gente tem que fazer. Gente, é demonstrar amor, é mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Porque, como você falou, a gente como liderança, talvez tem dia que você não tá legal, né? Não é todo dia. Não é? Talvez tem dia que você não tá legal. Talvez, às vezes a pessoa passa por você e você esquece de dar um abraço, de sorrir pra pessoa. E talvez naquele dia, aquela pessoa também não está legal, né? Fala, poxa, né? Giovanni nem olhou pra mim hoje, né? O Thiago nem olhou pra mim hoje. Eu já soube de situações assim, né? Apesar, né, da gente tentar se aproximar das pessoas. Tudo. Ah, não. O pastor ali me mandaram mensagem. Pastor, você tá brabo comigo? Não, por quê, né? Não tô. Não, porque, né? Passei por você não me cumprimentou. E realmente já aconteceu isso. E eu falei, poxa, me perdoe, eu não notei isso, né? Porque tem dia que a gente também não tá legal. Mas quando isso acontece, eu acho que o que a gente tem que fazer, primeira coisa, né, é reconhecer que a gente também tem que demonstrar amor. Porque nós somos, né, hoje, quem convence é o Espírito Santo, mas nós somos os representantes de Deus, né, aqui. Nós temos que demonstrar esse amor pelas pessoas. Amar o teu próximo como a ti mesmo, entendeu? E eu acho que uma das coisas mais difíceis para o ser humano é reconhecer que errou, né? É reconhecer que o outro errou com você, é fácil, mas você reconhecer que errou, poxa, eu falhei com essa pessoa, eu preciso pedir perdão. Como a gente tá falando desde o começo, né, é um relacionamento, é como, né, no casamento, né? Tem dia que você não tá legal, né? Tem dia que você não tá legal, mas não é por isso que você vai tratar a pessoa mal, né? Não é por isso que você vai tratar quem tá junto com você mal. Mas se você não tá legal, chega e fala, não tô legal, né? Me ajuda. Você que está assistindo aí, né? Muitas vezes tem situações dentro da igreja que você não tá legal, mas você não quer falar com ninguém. Sabe? Será que não chegou a hora de você falar com Deus em primeiro lugar? Mas falar também, né? Eu sempre digo isso pro pessoal, né? Da igreja, da célula. Viu? Se eu fiz alguma coisa que entristeceu o teu coração, porque eu me preocupo muito com isso, sabe? E eu acho que pastor de verdade tem que se preocupar em cuidar da ovelha. O líder de verdade, eu me preocupo muito com isso, entendeu? Só que eu sou falho. Se eu fiz alguma coisa que te entristeceu, chega e conversa. Talvez esteja faltando isso também, sabe? Você que está me assistindo, às vezes você fala assim, poxa, não vou mais na igreja porque aconteceu tal situação. Mas será que se você chegar e conversar com aquela pessoa, Giovanni, aquele dia, né, você falou isso, cara, não achei legal. Elinho, aquele dia, você fez isso, não achei legal. Cara, eu acho que isso daí, essa liberdade. Que demonstra também um pouco de maturidade, né? Exatamente. Porque, sendo bem realista agora, falando algumas verdades, né? Não que é o caso, mas a gente vê muito das pessoas se vitimizando dentro da igreja também, né? E partindo já de outra verdade, quando isso acontece, a maioria das pessoas que saem da igreja vem com aquela famosa frase, eu não preciso ir na igreja para servir a Cristo. Cara, para você que pensa assim, deixa eu te dizer uma coisa, o inimigo te enganou e te enganou bem. Uhum. Te enganou muito, como está enganando muita gente com isso. E o que a gente pode dizer? É errado. A Bíblia fala que a gente precisa ter comunhão. O que é comunhão? É você viver com os irmãos. Como é que eu tô servindo a Cristo, mas tô servindo a Cristo dentro da minha casa, sendo que eu não falo com o meu vizinho direito, não dou nenhum bom dia pro vizinho, que abre o portão, vai colocar o lixo pro lixeiro pegar lá, a gente não conversa. Então, assim, eu acho que um dos principais mandamentos que a Bíblia deixa para nós é isso, é você ter comunhão. E como que você vai ter comunhão se você não tá junto com os seus irmãos? Então, assim, para você que tá aí, sinto
muito em te dizer, mas o inimigo te enganou e te enganou bem. Volta para Cristo antes que seja tarde demais. Aí... Exatamente, né? Você falou tudo. E pegando um gancho nisso que você falou, né? Sobre comunhão, sobre unidade. Eu tenho 3 filhos. Minha filha mais velha tem 26 anos. Daí eu tenho um menino de 13 e um de 8, que vai fazer 9 anos, dia 1º de novembro. Eu tenho 3 filhos. Eu amo os meus filhos de uma maneira incondicional, né? E Deus é pai. Deus é pai. Agora, qual pai que gosta de ver um filho de cara virado com o outro? Né? Então você fala assim, eu quero agradar o coração de Deus. Mas eu não preciso estar perto dos meus irmãos para agradar o coração de Deus. Entendeu? Isso aí é aquilo que eu falei, é algo que o Satanás colocou no teu coração, que se você não deixar o Espírito Santo entrar, você não querer abrir a ferida para o Espírito Santo vir com a graça, vir com o amor, vir com a restauração, vir com a cura, né? Infelizmente, a gente vai viver para sempre com essa ferida no coração, mesmo dentro da igreja. No encontro, né, quando você está ministrando e falando sobre perdão, né? Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? E muitas vezes eu já vi muita gente falando assim, não, eu perdoo, mas é ele lá, eu aqui, não quero ter contato. Agora imagine se Deus falasse para nós, tudo bem, eu te perdoo, mas é você lá e eu aqui, eu não quero ter contato com você. A gente ia ter o abismo ainda. Exatamente. Então, assim, como eu falei, gente, são pessoas diferentes, pensamentos diferentes, né? Os próprios apóstolos, os discípulos de Jesus, se você for ver os 12 que ele escolheu, era um totalmente diferente do outro, né? Mas todos estavam juntos seguindo a Jesus, né? Todos estavam juntos seguindo a Jesus. Então, eu acho que isso é amor, a gente conviver com as nossas diferenças, a gente entender as diferenças um do outro, né? E a gente entender que o nosso foco é Cristo, e entender que a igreja hoje, claro, o cabeça da igreja é Cristo, né? O cabeça da igreja é Cristo, mas são, como eu disse no podcast anterior, são homens, mulheres, nós somos falhos, né? Nós somos falhos, e se Jesus perdoa as nossas falhas, claro que temos que corrigir essas falhas, mas se Jesus perdoa, se ele nos quer perto dele, por que você que está me assistindo, você não consegue perdoar a falha do teu irmão e não consegue ficar próximo dele? Pastor, o senhor comentou sobre nós somos falhos, né? Mas agora de pouco o senhor disse assim que o mais importante é saber identificar a ferida e saber aonde você ser curado. Isso mesmo. Aí isso me lembrou a João 4, que conta a história da mulher de Samaria, em que ela ia para o poço, meio-dia, talvez por feridas. Por que meio-dia? Porque meio-dia é um horário que ninguém estava vendo, ninguém estava nas ruas, né? E ela ia buscar água no poço num horário em que talvez ela estava ferida, estava machucada, né? Cansada de muitas coisas. E lá no poço ela conheceu quem cura as feridas. E o mais importante, ela reconheceu a voz do mestre. Uhum. Isso mesmo. E como que a gente identifica quando a dor é uma dor real, ou uma má interpretação, ou uma expectativa frustrada, assim? Eu falo por mim, porque eu como ser humano, eu também já me frustrei com pessoas na igreja, no trabalho, na família. E além, né, do lado espiritual, da oração, de pedir para que Deus cure, pedir para que Deus nos mostre, vamos levar para o lado racional, né? Você já tentou conversar com aquela pessoa? Você já tentou entender aquela pessoa? A situação, se colocar no lugar daquela pessoa, entendeu? Realmente tentar resolver a situação, porque hoje em dia é muito fácil a gente fugir da situação. Né? Vamos ser bem sinceros, né? Eu tô numa denominação. Alguém falou algo que eu não gostei, é muito fácil eu sair daquela denominação, eu vou lá para outra. Eu vou fugir do problema.
né? Eu vou fugir do problema. Ah, não, eu tô aqui. Alguém falou algo que eu não gostei, que me machucou, então eu vou fugir. Enquanto você continuar fugindo, você falou sobre curar a ferida, né? Você falou sobre curar a ferida. Quando eu era criança, eu era um pouco acelerado, né? Eu era um pouco acelerado. E vivia ralando, né? O joelho, ralando, arrancando tampão do dedo. E o que a mãe fazia quando aquela ferida estava infeccionando? Ela chegava para mim e falava assim: vai doer, mas eu tenho que limpar. Entendeu? Vai doer, mas eu tenho que limpar. Então, a ferida, ela dói, mas você tem que limpar. Você tem que tirar aquela sujeira, você tem que tirar aquele pus. Muitas vezes a ferida, eu não sei, mas é o que Deus está colocando no meu coração para que eu fale. Muitas vezes a ferida tem que ser aberta, porque ela está fechando, mas ainda tem sujeira dentro. Ela não foi totalmente limpa. E aquela sujeira vai infeccionar, né? E dependendo do que tiver ali, o teu corpo ele vai fazer de tudo para tirar aquela sujeira, e isso vai continuar doendo. Então tem que abrir e tem que tirar a sujeira. Então você que está me ouvindo, sabe? Talvez tenha que abrir essa ferida para tirar o que está aí dentro. Talvez você tenha que chegar e, né, ter a humildade de chegar e falar: viu, aconteceu algo assim, assim, assado, que me machucou. Você pode até, né, eu falo, acho que vocês vão me entender, né? Eu estou em uma igreja, mas eu sirvo ao reino. Vocês estão em uma igreja, mas a gente serve ao reino. Então pode até ser que eu vou chegar e falar por uma situação ou outra, ou estou mudando de cidade. Então pode até ser que eu mude de denominação, mas que isso não aconteça com você machucado. Resolva tudo que você tem que resolver ali. Entendeu? Ninguém é dono de ninguém para dizer: não, é só aqui que você vai ser salvo ou tal. Até porque quem vai dizer se você tem direito à salvação ou não é Deus. O julgamento é dele, não nosso. Mas independente, se você vai sair de uma situação, saia dessa situação resolvido. Saia dessa situação curado. Entendeu? Nem que você tenha que mergulhar várias vezes no rio, como Naamã fez, mas saia dessa situação curado. Resolva. Se é na família, se é na igreja, né? Como eu falo, né? Nosso exemplo é ministração de perdão no encontro, cura da alma. Quantas feridas estão ali que às vezes só precisavam de você ter uma atitude para curar aquela ferida. Ah, não, eu não quero mexer porque vai doer. Mas tem coisas que você tem que mexer para doer, para curar, sabe? Tem que falar assim: eu vou limpar, eu tenho que resolver. Posso até mudar o rumo, a rota, mas eu vou fazer isso com aquela situação resolvida. E cada mergulho de Naamã era para que ele se tornasse humilde. Exatamente. Perdão, na verdade, ele é uma decisão, né? Ele é uma escolha, né? Porque se for você esperar sentir a vontade de perdoar, vai demorar muito. Talvez nunca chegue. Talvez nunca chegue, exatamente. Então, a grande realidade é que a pessoa vai ferir você, né? A gente tá falando de perdão entre pessoas, né? O tema hoje é sobre isso, né? A pessoa vai te ferir, você vai olhar para aquela pessoa, mas, poxa, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Você vai olhar para aquela pessoa, a pessoa vai te pedir perdão talvez, você vai pedir perdão para a pessoa talvez, mas aquilo ainda vai continuar incomodando teu coração. Né? A grande realidade, a realidade é essa. Perdão não é você esquecer. Perdão é você dar liberdade para Cristo fazer morada no teu coração e tirar as impurezas, né? E como que isso a gente pode levar na prática, Elinho? Quando eu tinha 12 para 13 anos, eu tava jogando bete-ombro na rua. Meu pai tinha amanhecido trabalhando. E a minha mãe falou, né? O meu pai, né? Aquele senhor rígido, né? Bem brabo. Da velha guarda. Da velha guarda, exatamente. E a minha mãe falou, não vão fazer bagunça na frente de casa que teu pai tá dormindo. Mas pra criança, arteiro, né? Eu sei que
12, 13 anos já não é tão criança, mas é... Se fosse um prêmio, vai lá. Aham, é como se fala assim, vá lá e faça. Vá lá e faça. Gente, mas o melhor lugar para jogar bete-ombro, acho que algumas pessoas que estão me ouvindo aqui sabem o que é bete-ombro, né? Ainda lembram Mas o melhor lugar para jogar bete-ombro é na frente da minha casa. E a gente foi jogar bete-ombro bem na frente de casa. E, assim, toda aquela galera ali, se reunia todo mundo, fervo, aquela bagunça, né? E olha o que aconteceu. Eu tinha um vizinho que ele era abençoado, pra não dizer outra coisa, sabe? Ele, aquele cara que gostava de bater em todo mundo, gostava Que de... todos nós tivemos. Se não, quem não teve? Quem não teve, né? Daí, ele tava do lado de cima, na outra casinha, né? Na outra lata lá. E nós estávamos jogando e um rapaz descendo a rua, e esse rapaz ele tinha algumas especialidades, né? Não vou dizer deficiência, mas ele era especial. Tinha na perna, no braço, e ele descendo muito devagar, mancando. E esse rapaz, né, o meu vizinho, que era abençoado, ele pegou o Betis, né, aquele pedaço de pau, e falou assim, anda aleijado. E pá, bateu nele, bateu na testa dele. Cortou o supercílio e ele caiu. Ele caiu e começou a ter convulsão. Quando ele caiu e começou a ter convulsão, a gente já sabia e já tinha ouvido falar que se você tinha que pegar e virar a cabeça da pessoa para ele, né, não se afogar com a própria língua, não se engasgar. E foi o que eu fiz, né? Sempre no intuito de ajudar, eu me abaixei, segurei a cabeça dele e virei. Quando eu virei a cabeça dele, alguns segundos depois, eu só senti um impacto na nuca e desmaiei. E fiquei quase que umas 2 horas desmaiado, desacordado. Quando eu acordei, eu fiquei sabendo que era o meu pai que tinha me dado um murro. Ele acordou, viu toda aquela bagunça na frente da casa dele. Ele saiu correndo e viu o filho dele segurando na cabeça do rapaz, né, especial. O rapaz com a cabeça sangrando e balançando a cabeça, né, porque estava tendo convulsão. Aquela cena levou ele a imaginar o quê? O meu filho tá batendo a cabeça do cara no chão. Só que ele não perguntou. Ele simplesmente chegou e deu um murro. E eu desmaiei. Quando eu acordei, que eu fiquei sabendo daquilo, que era o meu pai que tinha me batido, imagine o sentimento que ficou dentro de mim, né? Uma criança entrando na adolescência. E o principal que eu acho assim, né? Além do meu pai ter feito aquilo comigo, todos os meus amigos viram. Todo mundo viu. Na minha mente, sabe, aquela vergonha de sair pra fora de casa. Na minha mente, aquela vergonha de sair, todo mundo... né? O Elinho apanhou do pai dele. E aquilo ficou no meu coração. E o principal, né? O meu pai não me pediu perdão. O meu pai não chegou pra mim e disse assim... Porque depois todo mundo falou pra ele. Não foi o Elinho. O Elinho tava tentando ajudar. Foi outra pessoa. Mas a atitude dele não foi de me pedir perdão. Porque como a gente comentou, né? Os pais da velha guarda... Não, pai não tem que pedir perdão pra filho. E aquilo passou. Mas isso ficou dentro de mim. Isso ficou dentro do meu coração. Tanto que logo depois... Quando eu completei 14 para 15 anos, eu fiz de tudo para passar no teste do Senai, porque eu queria... O que eu coloquei na minha mente? Eu tenho que sair dessa casa. Sabe, eu tenho que sair dessa casa. E eu fiz de tudo para passar no teste do Senai, fiz de tudo para conseguir um estágio na Klabin. Então, eu saía de casa de manhã, eu ia pro estágio, eu saía do estágio, eu ia direto pro Senai, eu saía do Senai, eu ia pra escola à noite. Mas por que eu fazia aquilo? Porque eu queria sair de casa cedo e só voltar à noite. Eu só queria voltar a hora que meu pai já tivesse dormido. Eu não queria olhar pra ele. Porque eu achava que o tempo ia passar e eu ia esquecer. Entendeu? Eu sei que o tema hoje é
a igreja te feriu, mas eu usando isso também como um contexto que situações que podem ter acontecido com você dentro da igreja também dessa forma, né? E o que aconteceu? Quando eu consegui efetivar na Klabin, né? Eu fiz de tudo para sair de casa. Eu fiz de tudo para, tipo assim, eu não queria ficar ali. Era o meu pai. Eu honrava ele, né? E tal, mas eu não conseguia ter aquele sentimento que eu tinha quando ele... Porque para toda criança, o pai é um herói. E quando aconteceu aquilo, sabe assim, parece que aquela imagem de herói tinha sumido. Continuava amando ele, mas aquele sentimento me bloqueava. Aquele sentimento me bloqueava. E depois que, né, eu saí, eu me afastei dos caminhos de Deus, tudo isso por minha culpa, não culpei ninguém, né? Mas minha mãe faleceu. E chegou uma hora que eu, né, tive que voltar para casa. Situações que aconteceram e eu tive que voltar para casa. Para casa de quem? Para casa do meu pai. Para casa do meu pai. Quando eu voltei, ele já tinha tido um AVC. Então eu voltei, ele já tinha alguma dificuldade em se locomover. E eu voltei, eu ajudava ele. Algum tempo depois ele teve o segundo AVC. Daí ele ficou na cama. Gente, pensem em vocês, né? Eu dava banho nele, eu dava remédio para ele, eu cuidava dele, mas eu fazia de tudo para conversar o mínimo possível com ele. Porque aquele sentimento ainda continuava no meu coração. Aquele sentimento ainda continuava dentro de mim. E olha como que é as coisas, né? Porque muitas vezes a gente critica as outras pessoas, é o que o texto do C.S. Lewis comentou, né? Você critica as outras pessoas, você olha as outras pessoas, mas você esquece de olhar para dentro de você e analisar os teus erros, né? Porque a minha filha com certeza vai assistir esse podcast e ela vai lembrar. Eu, na casa do meu pai, e eu trabalhava em turno. E o meu pai sempre mandava buscar a minha filha, né? Porque eu tava, né, eu tinha me separado da mãe dela. Meu pai sempre mandava buscar a minha filha porque era o xodó dele, né? E era o xodó dele. E ele mandava buscar e ela chegava lá, ela tava dormindo. Um dia eu acordei com um choro na sala. Acordei, quando eu levanto, né, tinha amanhecido trabalhando, olha a situação. Mesma situação do meu pai, tinha amanhecido trabalhando. Quando eu levanto, a minha filha, a Camila, com as duas mãos no pescoço da minha sobrinha, Joyce. E a Joyce morrendo de chorar. Cara, aquilo, na hora, eu fiquei tão bravo. Eu peguei a cinta que tava no prego, ó. Dei 3 cintadas na Camila. Acho que foi a única vez que eu bati nela, que eu fiz isso, né? Tadinha, chorou. A mãe da minha sobrinha chegou e falou assim: tio, a Camila só tava abraçando a Joyce. É que a Joyce tem fobia. Quando ela nasceu, o cordão umbilical enrolado no pescoço, a Joyce tem fobia. Então, até camiseta, assim, no pescoço dela, ela chora. A Camila só tava abraçando a Joyce. Só que quando ela foi encostar na Joyce, a Joyce chorou. Entenderam a situação? Eu fiz a mesma coisa que o meu pai fez. Às vezes a gente foca muito no erro dos outros e esquece de ver o da gente. Naquela hora eu falei, meu Deus, veio aquele filme na minha cabeça. E eu abracei a Camila era criança. Filha, você perdoa o papai? Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ser como criança, né? Porque ela olhou pra mim e falou, eu perdoo o papai. Que não me machucou mais ainda, porque ela falou, eu pensei, uma criança conseguiu me perdoar, mas até agora eu não consegui perdoar meu pai. E, sabe, o tempo passou, até que um dia eu fui pro encontro, né? Não vou, tipo assim, bater na mesma tecla, relembrar, ó, quem quer saber a minha história, como que foi pro encontro, assiste o podcast anterior, porque lá eu conto. Mas quando o pastor Elifas me convidou para ir pro encontro, essa ministração do perdão me arrebentou. E eu voltei para casa. A primeira coisa que eu fiz foi sentar no colo do meu pai. Cara, eu já tinha 34 anos praticamente. Sentar no colo daquele senhorzinho, carequinha. Ele tava na cadeira de roda, não sei nem como que a cadeira de roda aguentou comigo e com ele.
Mas eu dei um beijo na careca dele. Falei, pai, o senhor me perdoa? Ele olhou pra mim e falou, mas por quê? Eu contei pra ele aquela história lá anterior. Ele nem lembrava. Sabe, talvez a pessoa que machucou você, que feriu você dentro da igreja, nem lembra ou nem tem noção que te feriu. Sabe? É você que tá guardando isso. Daí ele olhou pra mim e falou, filho, se a história é essa, quem tem que te pedir perdão sou eu. A partir daquele dia, acho que 6 meses depois, meu pai faleceu. Mas esses 6 meses, eu tive um pai que eu não tinha tido em todo aquele tempo. Sabe assim, nunca tinha assistido jogo de futebol junto com meu pai. Eu tava lá sentado, né? Ele torcia pro Santos, eu torço pro Flamengo, mas eu tava lá sentado. E ele falava, vó, vamos assistir jogo comigo. E eu sentava assistir jogo com ele. Ele tinha um Fusquinha que era o xodó dele. E a única pessoa que dirigia aquele Fusquinha era eu. Eu pegava ele no colo, colocava no Fusca e saía passear com ele. Ou seja, ele teve um filho que ele nunca tinha tido. E eu tive um pai, um relacionamento com o pai que eu nunca tinha tido. E talvez você está me assistindo aí por situações bobas. Estão te afastando do relacionamento com o pai. Estão te afastando do relacionamento com Deus. Só que talvez você precisa ter atitude. Sabe? Não é porque fui eu, mas você precisa ter essa atitude. Às vezes a pessoa que te feriu nem sabe que te feriu. Né? Ou, no contexto aqui, a igreja te feriu. Sabe? Talvez a atitude do pastor. Talvez você faz parte de algum ministério. O líder do ministério chegou e falou com você de uma maneira que você se sentiu ofendido, se sentiu triste. Ah, não vou mais. Quantas histórias a gente vê com relação a isso, né? Mas talvez naquele dia aquele líder de ministério não estava legal. Quantas cobranças teve em cima dele? Tá, isso não justifica ele te ofender. Isso não justifica ele te ferir. Sabe? Mas será que nós vamos dar mais ênfase a isso? Porque, gente, o que eu deixei de viver com meu pai, eu vivi aqueles 6 meses, né? Eu vivi aqueles 6 meses, algo que eu não tinha vivido na minha vida inteira. Talvez você está precisando se livrar desse sentimento para viver com Deus algo que você não viveu até agora. Talvez esse sentimento está barrando o teu ministério, está barrando o teu crescimento. Talvez esse sentimento está barrando o teu, sabe, o teu sucesso familiar, o teu sucesso no trabalho. Por quê? Porque está faltando você reconhecer que há necessidade de perdão. Ah, mas a pessoa não me pediu perdão. É como o Giovanni falou, perdão é uma decisão tua. Porque o meu pai, gente... E se eu não tenho consciência, se eu não vou lá e não falo pra ele? E se a gente não se perdoa? Porque eu tenho certeza que no coração dele também ele ficava pensando, poxa, por que o meu filho não quer falar comigo? Por que o meu filho não me abraça? Por que o meu filho não tem um sentimento de amor por mim? Sabe, aquilo barrou. Mas quando houve o perdão, houve reconciliação. E quanto tempo você perdeu ali por causa do perdão, né? Eu sempre digo, se a gente soubesse o que tem logo após o perdão, a gente perdoaria mais fácil. Exato. Muito mais fácil. É difícil. É difícil porque, como a gente falou, mexe com o ego. Eu acredito que o perdão também mexe um pouco com o ego. Porque da mesma maneira que você não queria pedir perdão pro teu pai, o teu pai sabia que existia alguma coisa, mas ele não queria nem perguntar pra você também. Exatamente. Né? Então, assim, você viveu em 6 meses que poderia você ter vivido, quem sabe... Vários anos, exatamente. Toda, né? Infelizmente, foi anos perdidos por causa da falta de perdão, né? É isso que a falta de perdão faz. Falta de perdão, ele faz a gente perder a paternidade, não só do pai carnal, né? Mas do pai espiritual também. E seguindo nesse contexto, né? Acabou virando um ciclo, né? Acabou virando um ciclo porque pessoas feridas ferem. Exatamente, pessoas feridas ferem isso. Pessoas feridas ferem. E muitas vezes as pessoas feridas acabam se tornando líderes. E acabam criando uma manipulação nos liderados. Assim como em todas as áreas, né? Existem bons líderes, podem existir líderes manipuladores, né? Podem existir líderes que estão querendo sugar tudo aquilo que a pessoa tem para oferecer, mas não valoriza, não foca quem a pessoa é, sabe? E eu sempre digo isso, né? Muito mais do que o que você tem a oferecer no mundo espiritual, no reino de Deus, é quem você é. É o que Deus pode fazer na tua vida. E assim,
Tiago, Giovanni, João, não tem como hoje, né, a gente fazer assim e consumir com os líderes, os profissionais, manipuladores, ou não tem. Mas eu acho que tem como você identificar isso e não deixar que isso te fira. É difícil. É muito difícil, sabe? Mas eu tô falando, e não tô falando só no âmbito igreja, né? Em todas as áreas da nossa vida. Porque a gente tem que saber o valor que a gente tem em Cristo, né? Então, esteja junto de pessoas que te amam. Perdoe, né? Quando te ferem. Procure entender, procure resolver a situação. Mas eu acho assim, você tem que estar perto de pessoas que te amam, de pastores que cuidam das ovelhas, que não querem só tirar a lã, né? Que não querem só tirar a lã, mas pastores que amem, pessoas que amem, líderes que amam. Porque uma coisa que a gente tem que ter muito, muito cuidado com relação a isso, né? Muito cuidado com relação a isso. Claro que não tem como a gente prever como que você vai ser como líder. Mas eu falo isso não tem como generalizar, né? Exatamente. Eu acho, né? Não tem como generalizar, mas eu acho que o que está precisando hoje nas igrejas é a gente fazer isso, entendeu? O líder acompanhar mais o liderado que vai se tornar líder. Entendeu? Você entender o que está sendo... Tipo assim, vou dar um exemplo. Nós fazemos parte de uma igreja que é na visão celular, né? Então, tem que ter uma preparação para líderes. Você tem que procurar ao máximo cercar isso para que os líderes saiam de lá líderes preparados. Pelo menos com a mesma, com o teu mesmo raciocínio, pelo menos caminhando no mesmo foco, no mesmo sentido, sabe? E, sabe, se você está se sentindo oprimido, chega e conversa, né? É assim. E o principal, Bíblia. Eu acho assim, né? Quando a gente é ferido, a gente tem que ainda mais orar, buscar em Deus e ler a Bíblia. Se a tua liderança está baseada na Bíblia, se o teu líder tá... Porque muitas vezes é correção. Você está fazendo algo, tipo assim, que não está agradando o coração de Deus, mas até para corrigir, o pastor tem que corrigir com amor. Esse é o meu pensamento. Entendeu? Até para corrigir, o pastor tem que corrigir com amor. Mas na Bíblia, né? Na Bíblia. Não aceite líderes manipuladores. Isso é forte, mas é o que tem que ser dito. Entendeu? Se a tua liderança está baseada na Bíblia, vai ser uma liderança saudável. É aquela velha história, né? O exército e soldados são resultado da liderança, né? Se os soldados são bons é porque a liderança é boa. Se os soldados são ruins é porque a liderança é ruim. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Falando para nós, né? A gente como líderes da igreja hoje, a gente é líder, né? A gente abrange uma certa liderança de jovens na nossa igreja também. E a gente fala... a gente fica muito mais atento aos detalhes de Deus. Porque assim, tem uma geração que está observando a gente. Exatamente. Tem uma galera que está olhando a gente. Então a gente tem que, como você falou, a gente tem que dar um bom exemplo para que os soldados daqui para frente sejam melhor do que a gente, né? Porque eu acho que é assim, Cristo ele veio para a Terra, ele falou que nós faríamos coisas maiores do que ele fez, né? Aí você ouve alguns pastores falando, nunca ensine tudo que você sabe para tal fulano, para tal discípulo, porque senão um dia aquela pessoa vai te derrubar. Opa, mas peraí, como assim? Você tá pensando então no teu cargo se você não quer ensinar tudo aquilo. Eu como pai do meu filho, do meu pequeno, eu quero ensinar tudo que eu sei e até mais. Exato. Ele vai muito mais longe que eu. Jesus falou isso para nós, que a gente vai fazer mais coisas do que ele, né? Agora eu não posso ensinar o Thiago, que é meu discípulo, porque eu tenho medo do Thiago pegar a minha liderança. Cara, isso aí não é visão de rei. Eu entendo assim, né? Como paternidade espiritual. Quando a gente fala sobre paternidade, é pai. E você acabou de falar. O pai, ele quer que o filho vá mais longe do que ele foi, não é? E eu aprendi, né? Que o verdadeiro líder é aquele que forma líderes melhor que ele. Tanto que hoje, assim, eu falo, né, com o coração grato, com alegria no coração, que
pessoal da minha célula, quando a gente tá ministrando ali, a minha alegria é quando eu tô no encontro, eu não preciso nem ministrar. Eu nem quero, mas a minha alegria tá lá e eu ver, sabe, a galera, e não é só os meus discípulos, eu falo isso de coração e quem me conhece sabe disso, né? Não é só da minha célula ou da minha nação, mas a nossa alegria é ver aquelas pessoas que começaram ali caminhando, engatinhando, aprendendo e já estão lá ministrando, estão voando. Eu gosto quando pessoas chegam e fazem perguntas para mim que eu tenho que, tipo assim, que eu tenho que pesquisar, ou isso eu não ouvi ainda, não, né? Porque a gente não sabe tudo. Principalmente da palavra de Deus, você tem que estudar todos os dias e cada dia ela te revela algo diferente, né? E o mesmo texto revela algo para mim, para você, então é por isso que mas a alegria é ver as pessoas crescendo, entendeu? A alegria é ver as pessoas crescendo. E esses dias até eu ouvi uma frase que eu achei interessante, né? Talvez que tá o único homem que vai gostar de ver você ser melhor que ele é o teu pai. Então eu acho que a gente, como cristão, tem que ter esse sentimento, sabe assim? Não é aquele pai que bate isso aqui, não, mas o sentimento de paternidade espiritual é de ver os teus filhos espirituais crescendo e voando, sabe? É esse sentimento. Não é, você não vai pôr uma barreira, pelo contrário, né? Eles são como flechas e você é o arco, é você que tem que lançar. É você que tem que lançar e tem que lançar eles longe. Porque essa é a tua continuidade, esse é o teu legado, né? Esse é o teu legado. Até esses dias eu trouxe uma ministração na semana passada, foi essa a ministração da célula, né? Vivendo o propósito para gerar um legado. Eu tenho que viver o propósito que Deus tem para minha vida para gerar um legado e para que as pessoas, sabe, para que os meus filhos, não apenas os meus filhos genéticos, mas para que aqueles que caminham junto comigo, para que um dia, se Jesus não voltar até lá, o dia em que eu me for, sabe, pessoas deem sequência ainda mais. Não falo só o ministério, mas o amor por almas, o amor por vidas. Porque, gente, o principal é isso. Amar o teu próximo como a ti mesmo é amar, sabe? E amar é se doar. É se doar por vidas, é se doar, é sentir as dores daquela pessoa e falar, se colocar no lugar. Porque muitas vezes a gente só critica, para esse não tem salvação. Gente, como eu já testemunhei aqui, quando eu tava numa fase, quando eu tava no mundo, que eu tava andando de um lado da rua, tinha pessoas que atravessavam do outro lado da rua para não falar comigo. Sabe, eu tava indo pro encontro, teve pessoas da minha família que ligaram dizendo assim, viu, por que você tá indo lá? Pra você não tem mais salvação. Mas teve alguém que acreditou em mim. Jesus, né? Deus acreditou em mim e colocou alguém para me levar para esse encontro, colocou alguém para acreditar em mim, para você, viu, para você tem salvação sim. E eu sempre falo, né, se teve salvação para mim, tem salvação para qualquer pessoa. Então, é o amar e querer que as pessoas, sabe, não barrar. É aquilo que você falou, entendeu? É não travar o crescimento de ninguém, pelo contrário. A minha função como líder, como pastor, eu li, se não me engano, foi no livro, não quero falar errado, mas se não me engano foi no livro A Arte da Guerra. Num contexto em que um general com o seu pequeno batalhão, ele foi conseguindo avançar, enquanto os outros batalhões, eles não conseguiam avançar, eles estavam perdendo terreno, aquele general com seu pequeno batalhão, ele era já um general mais idoso, ele estava avançando, ele estava conseguindo ganhar campo, e fizeram uma reunião ali, entre a liderança, para perguntar para ele o porquê, que ele estava avançando e os outros não. Ele falou, eu não sei o porquê que os outros não estão avançando. Primeiro, porque eu não olho o que eles estão fazendo de errado. Eu sei que o meu exército está avançando por 2 motivos. O primeiro deles, eu não mando eles irem aonde eu não vou. Eu tenho que estar na frente. Eu tenho que fazer. Então assim, pastor que pede para a igreja orar tem que ser o primeiro a orar. Pastor que pede para a igreja jejuar tem que ser o primeiro a jejuar. Sabe assim, eu não peço para eles fazerem, eu não digo mando, porque no mundo espiritual eu não peço para eles fazerem aquilo que eu não faço. Porque o maior incentivo, sabe, para um liderado é ver o seu líder fazendo. Então eu tenho que estar junto. É caminhar junto.
caminhar junto. E a segunda coisa que ele falou, que eu li nesse livro, eu não deixo o soldado ferido no campo de batalha. Eu volto, mas se tem soldado ferido, eu trago junto comigo. Eu não deixo nem o corpo dos meus soldados mortos para o inimigo enterrar. Porque os meus soldados, se eles morreram no campo de batalha, eles merecem um enterro honroso. Então eu trago eles comigo. Sabe? Ou seja, eu valorizo quem caminha comigo. Então valorize quem caminha com você. E ande junto. E caminhe junto. A gente já está caminhando para o final, né? Você que gostou até aqui, você que está se sentindo abençoado e sabe que tem alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe com essa pessoa, certo? Mas assim, pastor Elinho, só para a gente finalizar aqui, e como que é o retorno dessa pessoa? Como que ela volta na comunhão, mesmo com o coração ali talvez machucado, ferido? Como que é esse retorno? Quer dizer essa palavra com essa pessoa que está nos ouvindo agora? Quero. E eu vou falar o meu exemplo, né? Porque, como eu disse, né? Quando eu fui convidado para ir para o encontro, lá, tudo às mil maravilhas. Mas quando eu retornei, pensei, poxa, e agora? Né? Voltar a entrar na igreja, a cultuar novamente, ter comunhão novamente. E eu vou dizer pra você, sabe, você vai ter uma surpresa quando você voltar. Porque a gente volta imaginando assim, eu vou chegar lá e as pessoas vão ficar me olhando. Cara, quando você entra naquele ambiente, quando você sente a presença de Deus, parece que tudo, eu não sei, sabe aquele filme que você tá assistindo assim e parece que tudo ao redor some, você só foca num ponto? Pelo menos comigo foi assim. Eu entrei, a hora que eu olhei, é o filho pródigo, é a ministração do filho pródigo, sabe? Independente do que o irmão do filho pródigo vai pensar ou vai falar. Vai estar lá para criticar ou não. Exatamente, o pai vai estar lá de braços abertos. Sabe, eu quero te dizer isso. Retorne, porque o pai vai estar lá de braços abertos. E eu não estou falando aqui de uma placa de igreja. Não estou falando aqui de uma denominação. Estou falando para você retornar para os caminhos de Deus, para os braços do pai. Sabe, o pai está te esperando, de braços abertos. Ele é a administração do filho pródigo. O filho pródigo chega pensando assim, eu vou lá porque eu quero comer aquilo que os servos do meu pai comem. Sendo que o pai tem um banquete preparado. Um pai tem um banquete preparado para você. Sabe, eu não sei o que te feriu na igreja. Eu volto a dizer, da mesma maneira que eu falei no podcast anterior. Eu, como pastor, como pessoa, eu digo para você, se a igreja te feriu, me perdoe. 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 Porque Jesus, ele nunca teve intenção de te ferir. Jesus, ele te ama. Deus nunca teve intenção de te ferir. E volta para os braços do Pai. Às vezes você pensa assim, mas como foi dito aqui, eu não preciso estar numa igreja para ter contato e comunhão com Deus. Mas quando você vai à igreja, quando você serve a Deus na igreja, você vê que lá você tem a oportunidade de mudar a vida de pessoas, sabe? Lá você tem a oportunidade de mudar a vida de pessoas. Talvez o teu testemunho traga muitas outras pessoas junto com você. Talvez a tua cura vai servir de cura para muita gente, né? Aquele louvor do Rodolfo Abrantes, né? Que das minhas feridas saia poder para curar. Então eu estou aqui dizendo isso para você. Que das minhas feridas saia poder para curar você. Sabe? Então não tenha medo e nem vergonha de voltar para os caminhos de Deus. Vença teu egoísmo também. Vença o teu ego. Porque muitas vezes é o orgulho. Não vou voltar porque fulano vai falar isso. Não vou voltar porque ciclano vai falar aquilo. Você já imaginou se o filho pródigo, se o irmão mais novo pensasse assim, eu não vou voltar porque o meu irmão vai falar mal de mim? O irmão pode falar. O que importa é o que o pai pensa de você. Pastor Elinho, mais uma vez, a gente queria agradecer de novo
você ter aceitado o convite. Com certeza, né, Thiago? A gente tem muitos assuntos pra gente falar futuramente, gravar novos episódios com a Fran. A gente tem ideias de conversar com ela sobre outros assuntos que já tá em pauta, né? Mas a gente queria te agradecer por aquilo que Deus tem feito através da tua vida, aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos e tem sido bom para a obra, né? Queria que você desse essas considerações finais para a galera aí, umas palavrinhas final e agradecer mesmo, sabe? Porque eu acho que o reino, ele é isso, né? Como a gente estava falando antes de gravar. Aqui na nossa mesa a gente procura falar de temas e entrar em assuntos e conversar um pouco de assuntos que não é tão natural você ouvir num culto de domingo. Porque num culto de domingo tem assuntos que não dá pra você falar, porque tem vários tipos de pessoas chegando na igreja. Tem pessoas doentes, então você tem que preparar uma palavra como se fosse um caldeirão, né? Com vários temperos para cada tipo de pessoa, né? E aqui na mesa a gente pode pegar um tema, pode ir mais a fundo, e isso para nós é gratificante, porque gera testemunho. Pessoas estão sendo alcançadas, que é o caso do teu sobrinho, que a gente fica muito feliz. A gente já falou aqui, para nós isso já valeu a pena todo o trabalho que a gente tem, que o Thiago tem, que o João tem de vir ele tá em Arapoti, ele vem para Arapoti para gravar, para ajudar a gente a gravar. Então, para nós, isso já vale a pena. Uma pessoa que se encontrou com Cristo e tá vivendo aquilo que a gente tá vivendo com Deus e talvez vivendo até coisas melhores, isso para nós fica muito, muito claro que Deus tá nos direcionando pelo caminho certo, sabe? Deus tá fazendo. Mas a gente queria te agradecer mesmo, Aline, de todo o coração. As portas do nosso podcast, as portas da nossa igreja, tá sempre aberto para você. E é isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço. E é um prazer mesmo. E eu quero deixar só mais um recadinho para quem tá assistindo, né? Se você... Às vezes você nem tá fora dos caminhos de Deus, mas você tá na igreja, mas tá frustrado, porque a gente se frustra, né? Tá cansado. Talvez você tá na igreja, mas fala assim, ó, não quero mais exercer meu ministério. Quero só sentar, quero só ser um crente de banco. Deixa eu dizer para você o seguinte. Primeiro, Deus não te chamou para ficar parado. Claro, você tem que cuidar da tua saúde física, da tua saúde mental e da tua saúde espiritual. Mas a melhor maneira de você se curar é vencendo, é enfrentando. Então, enfrente, orando. Se você tiver que conversar com alguém, converse. É difícil, né? Mas se tiver que conversar com alguém, converse. Chama a pessoa para tomar um café, como eles falaram aqui. Chama o teu pastor para tomar um café, mas se abra, sabe? Se abra, conte aquilo que está acontecendo com você, ouça a versão da outra pessoa, mas principalmente, né, ouça a versão daquilo que Deus tem para tua vida. Ouça aquilo, não desista do teu chamado, porque você tem um chamado. E se você quiser conversar, manda mensagem para esses meninos aqui, que eu tenho certeza que eles têm uma bagagem muito grande também para te aconselhar. Qualquer coisa, se precisar, você pode repassa a mensagem para mim também. Nós vamos conversar juntos. Mas o principal, não desista. Não desista do teu chamado, não desista da tua salvação. Não desanime. Eu sei que não é fácil, mas a vitória é certa. Obrigado. Agradeço muito a vocês, de coração mesmo. Perdão, gente, se eu falei alguma coisa aqui. Perdão se a igreja te feriu. Perdão se a igreja te feriu. Aos líderes que estão me ouvindo, perdão se eu falei alguma coisa que te entristeceu, mas eu falei o que está no coração. Líder ama. Amém. Pastor Elinho, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite, por dizer sim para Deus. Amém. Certo? Você que está nos ouvindo, nos assistindo, compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra. Lembre-se que nós estamos no YouTube, no Spotify. Coloque a gente na sua rotina. Coloque a gente na sua rotina mesmo. Ok? Deus abençoe a todos. E lembre-se, você não precisa caminhar sozinho. Isso aí, pessoal. Muito obrigado para você que acompanhou a gente até aqui. Espero que essa palavra, assim como falou aos nossos corações, como Deus tocou os nossos corações, e tenho certeza absoluta que Deus falou ao teu coração aquilo que precisava que o teu coração ouvisse. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Fui! Histórias que tocam um novo olhar.
viva, vamos compartilhar. Cada episódio é um passo a mais na jornada de luz que a todos refaz. Graça Cast é pra você, fé que inspira, dá pra crer. Juntos vamos caminhar, Graça Cast vem escutar. Histórias que tocam um novo olhar. Com a palavra viva vamos compartilhar.